Oi, gurias! Tudo bem? Estamos de volta com o Conselhos da Tami. Se você me acompanha desde, sei lá, 2014, 2015, eu tinha um quadro aqui no canal que chamava Conselhos da Tami, onde vocês, leitoras, me mandavam e-mails e aí eu lia esses e-mails aqui no quadro Conselhos da Tami e dava conselhos pra vocês, né? Com a minha opinião, falando o que eu achava. Então hoje a Rafaela... Na verdade, vocês sabem que eu não revelo o nome da pessoa que me envia o e-mail, justamente pra privar o nome de vocês, a idade, cidade, tudo. Eu nunca conto isso. Então a Rafaela não se chama Rafaela e ela mandou um e-mail falando: olha, também preciso de ajuda, então pode ler o meu caso lá no vídeo e me responder. O caso da Rafaela é bem longo, então desde já senta aí, pega uma pipoca que eu vou ler o texto dela inteiro. Ela contou toda a história dela. Então é bem comprido, mas senta aí porque é muito legal a história dela, então vamos lá. Oi, Tami, eu me chamo Rafaela, tenho 25 anos e estou enviando este e-mail porque eu estou muito confusa em relação a uma situação. Então eu vou narrar e te explicar. Há 7 anos atrás eu conheci um rapaz pela internet e ele se chamava Thiago. Se chama, né? Que ele não morreu, então ele se chama Thiago até hoje. Ele me adicionou e falou como se já me conhecesse. Quando eu respondi sobre o engano dele, ele puxou o papo comigo e assim começamos uma história que não teve um final feliz. Enfim, 6 meses depois de conhecer o Thiago, eu entrei pra faculdade. Turma nova, tudo novo, e eu estava tão distraída com essa paixonite pelo Thiago que não consegui fazer mais novas amizades. Quanto mais sozinha eu ficava na faculdade, mais mensagens eu trocava com ele. Naquele tempo era SMS, e a gente trocava umas 2.000 por mês. Orra! Além de passar o dia no MSN, quem nunca, né, gente? MSN era a vida. Mas a história complica. Resumindo, na época eu morava em Minas e ele no Rio Grande do Sul. Vixe! A gente era jovem e não tinha como bancar uma viagem pra se conhecer. Sei muito bem dessa história também. Sentíamos muito ciúme um do outro e eu sofria muito com essa história à distância, sem uma perspectiva de futuro. Foi então que um garoto super fofo começou a se aproximar de mim e o nome dele é Rodrigo. Ele era do grupo dos nerds e tentava se aproximar de mim de jeitos muito fofos. Me convidava para fazer trabalho, sempre surgia do nada para me fazer companhia, me abraçava por horas quando a gente se encontrava. Enfim, ele foi deixando pistas para eu perceber que ele gostava de mim. Mas eu era apaixonada pelo Thiago, de verdade. E eu vivo um amor de cada vez. Quando eu estou apaixonada por uma pessoa, todas as outras ficam invisíveis. Graças a Deus, né, amiga? Eu também sou assim. Um dia contei pro Rodrigo que eu gostava do Thiago, contei pelo MSN, então eu não sei exatamente a reação dele. Ele escreveu que estava triste porque a garota que ele gostava estava namorando com outro. Eu perguntei quem era e ele disse o nome de outra menina lá da faculdade, que inclusive ela recém tinha começado um namoro há pouco tempo mesmo. Na minha cabeça, a partir daquele momento, estava tudo organizado. Eu e o Thiago ficávamos juntos, eu e o Rodrigo seríamos amigos de faculdade, ponto. Depois de um tempo, o Thiago começou a ficar muito estranho, me evitando, e aquela coisa que acontece quando ele não está tão afim de você. E todo mundo já passou por isso também. Ele me disse que conheceu uma pessoa, que se apaixonou e que por isso tínhamos que nos afastar. Coração partido em pedaços aqui. Mas a vida que segue, né? Eu e Rodrigo já não éramos tão amigos assim. As coisas foram acontecendo na vida como sempre acontece, então terminamos a faculdade. O Rodrigo foi embora para São Paulo para fazer mestrado e eu fiquei trabalhando aqui em Minas. Já faz 2 anos que a gente não se vê. Um dia desses eu encontrei um caderno da época da faculdade que a gente trocava os bilhetinhos. Achei engraçado revisar aquelas lembranças. Lembrei que eu tinha um blog, que eu escrevia as coisas que aconteciam comigo na época da faculdade e fui reler. Encontrei várias partes do Thiago, mas todas meio tristes, sobre mágoa e decepção. Fucei um pouco e encontrei algumas coisas do Rodrigo. Coisas como, é engraçado como o jeito que ele me abraça, ele me dá bom dia e demora uns 2 minutos pra me soltar. Enfim, eu posso estar completamente pirada da cabeça, mas eu comecei a sentir saudade dele. Então eu comecei a pensar nesse garoto o tempo todo. Eu comecei a sonhar com ele, então eu tentei puxar assunto com ele nas redes sociais, mas não demora muito e ele encerra o assunto. Percebi então que eu estava sobrando e parei de chamar. Então um dia eu fui para uma festinha de uma amiga e encontrei a Karina,
que é uma grande amiga em comum entre eu e o Rodrigo. Depois da época de faculdade, eu acho que depois que nos afastamos, ela virou a melhor amiga do Rodrigo. Mas apenas amigos mesmo, porque ela é noiva de um outro cara há anos, então ela e o Rodrigo nunca houve nada mesmo. Enquanto eu virei pra cumprimentar uma pessoa, eu percebi que a Karina tava tirando fotos minhas, escondida. E eu achei estranho, mas na hora ela disse, vamos tirar uma foto juntas? E aí beleza. Quando ela tirou uma foto, ela clicou em postar nos stories do Instagram. E eu achei que ela ia postar nos stories, mas então eu vi que era a conversa do Rodrigo, que ela enviou só pra ele a nossa foto e que era pra ele que ela estava mandando as minhas fotos escondido. Aí, claro, eu voltei a pirar nessa história. Toda noite eu penso que eu deveria falar com ele. Eu queria perguntar 3 coisas e nessa ordem. Você gostava de mim? Eu te magoei? E você ainda gosta de mim? Só que aqui entra a grande barreira. Eu descobri que depois do mestrado ele pretende fazer um doutorado fora do Brasil. E ele construiu os sonhos e os projetos dele. Inteligente e nerd como ele é, deve estar tudo em planilhas, o passo a passo de uma vida de sucesso. E eu tenho muito medo de jogar essa bomba na vida dele a troco de nada, porque isso pode abalar com ele, pode deixar ele confuso em relação às tantas coisas que ele já decidiu. Ou pode apenas me magoar. Fatos. Primeiro, eu não namorei ninguém depois do Thiago. Na verdade, eu mal fiquei com ninguém. Eu detesto esse negócio de ficar com gente aleatória e que eu nunca me apaixonei. Achismos. O Rodrigo... antes era o fato, né? Que ela nunca tinha ficado com ninguém depois do Thiago. Agora os achismos que ela tem. O Rodrigo, que eu sei, também nunca namorou. Às vezes eu desconfio que ele nunca nem beijou ninguém. Eu só vejo ele estudando, e talvez seja um pouco de exagero, mas é sério, ele é muito focado. E ele tem 1000 amigos e amigas, mas eu nunca vi ele com ninguém. E agora o pedido de ajuda. Eu não sei o que fazer. Você falaria com ele mesmo não sabendo nem como puxar assunto? Já que não tem mais intimidade? Falaria tipo, oi, lembra de mim? Então, eu não paro de sonhar com você e pensar em você e eu não sei o que fazer com isso. Ou eu deixo isso pra lá porque é maluquice e eu não devo alimentar isso e deixar passar. Sei lá, tô confusa, mas isso é uma bobagem, né? Rafaela do céu, você chegou no lugar certo. Não sei se você já sabe, não sei se vocês que estão assistindo também já sabem, mas eu, Tami, sou noiva. E a minha história com o Bruno, com o meu noivo, quando a gente começou a se falar, foi mais ou menos isso. Então eu vou contar bem assim, rapidão, porque tem um vídeo aqui no canal contando a nossa história, como que a gente se conheceu. Em resumo da ópera, faz 10 anos que a gente se conhece, faz 10 anos que a gente é amigos. Toda vez que eu viajava pra cidade dele, a gente se via e tudo. E aí em 2016 o Bruno foi lá pra minha cidade, lá em Santa Catarina, assim, pra ficar comigo e tal, né? E eu sabia disso, eu, né, entendi que ele tinha ido lá com uma segunda intenção, só que eu não queria, eu não tava pronta, eu achava que não era o momento e a gente não ficou. Resumo da história, se vocês quiserem saber o vídeo completo, vou deixar o link aqui embaixo, que é toda a nossa história. E a gente não ficou. E depois disso, o clima meio que ficou pesado, porque a gente era muito amigos e eu meio que tinha cortado, assim. Ele brinca que ele foi pra videira pra ganhar um toco. E realmente, tipo, depois a gente se viu em São Paulo e, ai, vamos tomar um sorvete, eu sabia que a gente ia ficar, cortei e não fui. Então, assim, eu também já passei por isso de você querer ficar com a pessoa, tipo, mas cortar, gostar dela, mas cortar, e depois de um tempo comecei a pensar nele. Então, no final de 2016 eu cortei o Bruno, a gente não ficou. Metade de 2017 eu comecei a pensar muito nele, comecei a pensar muito, sabe? Não sei porquê, não sei que motivo. E o conselho que eu dou pra você, Rafaela, é o mesmo que eu me dei e o mesmo conselho que eu fiz na minha vida, que foi orar sobre isso. Eu coloquei nas mãos de Deus e falei, Deus, eu não sei como tá a vida do Bruno, no caso, você não sabe como tá a vida do Rodrigo, mas ore pra Deus no sentido de, Deus, eu não sei como tá a vida do Rodrigo, eu não sei os planos que ele tem pro futuro dele, mas eu preciso que o Senhor me ajude, me dê uma luz, se for pra eu falar com ele, que ele continue na minha cabeça, que eu continue pensando nele, mas que se não for pra eu falar com ele, tudo bem também, não quero atrapalhar ninguém, não quero atrapalhar os planos que ele tem pra vida dele. Mas então tira ele da minha cabeça, faz com que eu não sonhe mais com ele, coloca outra pessoa ou coloca qualquer outra coisa na minha cabeça, mas faz eu parar de pensar tanto nele. Eu fiz esse pedido pra Deus e quando eu fiz esse pedido pra Deus,
Eu pensei 1000 vezes mais no Bruno, eu acordava pensando nele, então eu entendi que era o sinal que Deus estava me falando que, ei, vai lá, faz a tua parte. E aí eu chamei o Bruno bem nessa de oi sumido, lembra de mim? Bem nessa, na caruda. E joguei a bomba, joguei no primeiro dia que a gente conversou, falei, oi Bruno, então, né, o apelido dele é Kaká, na verdade, não sei se vocês sabem. Oi Kaká, tudo bem e tal? Então, eu tô pensando em ti já faz um tempo e não sei o que, né? Queria ver né, como é que tá a tua vida, mas joguei a bomba na real. Falei, então, eu acho que eu, né, acabei desperdiçando uma chance da gente ter algo legal juntos. E, sabe, pega e joga, assim, seja sincera. Vai causar um baque no Bruno, também causou, o Bruno ficou super arisco, ficou tipo... Meu Deus, que guria louca, sabe? Mas assim, eu sou muito a favor de você ser sincera com a pessoa, do que você guardar isso pra você e ficar com e se tivesse dado certo? E se eu tivesse falado com ele? E se a gente tivesse junto hoje pro resto da vida, entendeu? Então assim, eu sentia que eu devia falar com o Bruno, mesmo que fizesse, sei lá, acho que mais de 6 meses que a gente nem conversava mais. No teu caso faz mais tempo que isso, acho que faz 2 anos, né? Mas o meu tempo até era pior, porque o trauma foi mais curto, assim. Fazia menos tempo, né, que a gente tinha esse climão e tal. Então, às vezes, é pior você remendar o processo meio com um tempo muito curto. Às vezes, com 2 anos, a vida já andou, as coisas andam também. Então, assim, eu acho que você super deve chegar pra ele, ser sincera, claro, né? Não falar, oi, vamos casar? Mas tipo assim, então, tô pensando em você, queria saber se, né, tu era afim de mim e eu não entendi. Então, queria pedir desculpa se eu te magoei de alguma forma e tal. Acho que a gente podia, sei lá, sabe, sente o que ele te responde. Se ele falar, nossa, Rafaela, não viaja, eu nunca vi você com outros olhos. Aí, beleza, aí você fica na sua, entendeu? Aí, mas se ele falar, ah, Rafa, legal, então, eu gostava muito de você, mas eu percebia que você já tinha outra pessoa, eu não quis atrapalhar e tal, né? Sempre te achei uma pessoa interessante, aí você pesca ele, entendeu? E foi muito legal, porque, tipo, cara, a vida é uma caixinha de surpresas, real, assim. Num domingo eu chamei o Bruno depois de meses sem falar com ele. Num domingo eu chamei ele. No outro domingo, 7 dias depois, o Bruno comprou as passagens do Espírito Santo pra me ver em Santa Catarina. Então, assim, quem quer dá um jeito, entendeu? Se ele tiver afim, ele vai dar um jeito. Os planos de sucesso, de carreira, de doutorado de fora do Brasil, ele vai dar um jeito também se ele quiser ficar contigo. Ou vocês namoram à distância, ou você vai embora com ele, ou ele transfere o doutorado dele pro Brasil, não sei. Eu sei que quem quer dá um jeito. Então, assim, eu e o Bruno, em 5 meses, a gente já tava noivos e morando juntos. Só pra você ter uma ideia de quão surpresa a vida nos prepara. Então, eu acho que sim, você deve falar com eles, né? Eu acho que você não tem nada a perder também. Se foi um mal entendido, pelo menos você vai resolver isso. Não vai ficar sempre na tua cabeça, ai, se tivesse dado certo, e se eu tivesse falado com ele, se a gente pudesse estar junto. Porque eu ficava com isso na minha cabeça, sabe? Eu ficava, nossa, mas e se eu e o Kaká tivesse ficado? E se eu e o Kaká tivesse junto? Como é que seria a minha vida se eu tivesse com ele? Como é que seria, tipo, o nosso namoro, sabe? E eu peguei e falei, ah, não vou ficar só pensando nisso, vou pegar e falar. Se ele me chamar de louco, falar, não, tá nada a ver, fica na sua. Ok, fico na minha daqui pra frente, entendeu? Mas eu acho que você tem que sim tomar uma atitude, falar com ele. Você viu que a tua amiga aí tava mandando fotos suas pro Rodrigo, então sinal que ele quer saber de você, sinal que ele quer notícias suas, quer saber como você tá, com quem você tá. Então, mete ficha aí e me conta depois lá no e-mail que você mandou pra mim, me conta qual foi o resultado dessa história, que eu posso vir aqui e contar pra vocês também a continuação, porque estamos todas na expectativa aí que você e o Rodrigo reatem. Reatem não, que vocês nunca tiveram nada, né? Mas então que vocês atem um relacionamento. E é isso, gente, esse é o meu conselho, que você ore, primeiro de tudo ore. Se for pra ser, que Deus te dê algum sinal específico, que Deus é muito bom em resposta. Se você pede, Deus responde. Então, assim, se você não quer saber a resposta, não pergunte. Mas se você quiser saber, pergunta, que Deus sempre responde. Então é isso, ora, e depois que você tiver a resposta da confirmação de Deus que é isso pra sua vida, aí você vai lá e mete bala, tá bom?
Um super beijo, minha linda, muito obrigada pelo seu e-mail. E se você que tá assistindo esse vídeo também quer participar aqui do Conselhos da Tami, eu posso fazer outros vídeos e pelo menos uma vez por mês trazer esse quadro pra vocês aqui no canal. Me manda um e-mail com a sua história, com o título Conselhos da Tami, no título do e-mail. Conta a sua história, de preferência de uma forma mais curta que a Rafaela, porque ela contou uma bíblia, não tem problema, só que o vídeo acaba ficando muito longo. Então dá uma resumida aí na sua história e me envia lá no e-mail contato@tamie.com, tá? Aqui o endereço, vou deixar pra vocês. Vou selecionar os e-mails pro próximo mês, então se você quiser participar, em dezembro desse quadro, me manda o e-mail. Um beijo, Deus abençoe vocês, se inscrevam no canal, ative o sininho e me sigam no Instagram. E até o próximo vídeo. You told me to take things slow, but now I don't know which way to go. You tear me up,